Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e todo o seu lar. É com muita alegria que nos unimos mais uma vez para falar sobre as coisas do céu, sobre o nosso Deus amoroso, misericordioso. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a este canal, essa partilha da palavra, onde nós descobrimos e conhecemos o que Jesus deseja para a nossa vida, quem somos verdadeiramente. Ele vem nos falar e desvendar mistérios que dentro de nós estavam ali encrostados, sabe, há tanto tempo, coisas colocadas em nós pelo mundo, pelo mal, pelo próprio mal, Satanás. Então, Jesus ele vem nos purificar, arrancar de nós as armadilhas, né, toda a cegueira do mal, para que nós possamos enxergar que todos nós estamos sob o seu cuidado, sob o seu zelo, o seu amor. Só basta nós crermos, só basta nós buscarmos a Ele, só basta nós caminharmos segundo a vontade dEle, o que Ele nos ensina, para que nós tenhamos acesso a isso. Imagina uma coisa que está na sua frente, uma mesa, um banquete, que está ali cheio de fartura, cheio de bênção, cheio de graça, cura, libertação, tanta abundância em cima de uma mesa, ali exposto para nós. E o nosso Deus Pai, o nosso Pai, ele pega e fala: olha, meu filho, isso aqui é tudo seu. Através de Jesus você tem tudo isso. Mas você se sentir indigno de chegar até aquela mesa e se sentar. Você se sentir não merecedor. Você olhar para si e se enxergar sujo. E não ter coragem de entrar por aquela porta para sentar naquela mesa. Então é isso que o mal faz conosco. Ele cobre os nossos olhos e nos faz nos sentir o mais imundos, pequenos e os mais frustrados possível, para que nós acreditemos na mentira que não somos filhos de Deus, que não podemos acessar a toda essa riqueza que o Senhor nos dá. Cura, libertação, proteção, o banquete que nós falamos, que é todas essas bênçãos de Deus. Então, dia após dia, Jesus ele vem nos ensinar sobre isso, e é sobre isso que nós falamos nesse canal. Então, que você possa desfrutar de cada vídeo, e se for útil para você, se abrir uma porta no seu coração, se as escamas dos seus olhos caírem, você enxergar verdadeiramente Jesus aqui, se você conseguir conhecer um pouco mais de Jesus, que você possa compartilhar para os seus irmãos. Para quem é novo, para quem está chegando agora, nós iniciamos sempre esse momento agradecendo. Porque é quando somos gratos, quando derramamos o nosso coração a Deus em gratidão, agradecendo por tudo que Ele nos confia, é que faz Ele ficar feliz. E a palavra fala que a alegria do Senhor, do nosso Deus, é a nossa força. Através da alegria dele, nós temos força e vontade para agradá-lo mais e para fazer muito mais coisas. E assim, nos sentindo com força, com vontade, com ânimo, nós temos a coragem, a ousadia de entrar por essa porta que é o reino dos céus e desfrutar de toda a riqueza e herança de Deus, que é esse banquete que nós falamos aqui. Então eu convido você a iniciar esse momento comigo, vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então traga na sua mente tudo a qual você é grato. E se você está começando esse negócio de agradecer agora, Bruna, eu não sei pelo que eu sou grato, eu não sei como agradecer, né? A minha vida eu passei sempre acreditando que tudo que eu tenho é obra do meu esforço, apenas do meu trabalho. Comece sendo grato por você ter abrido seus olhos. Você tendo o dom da visão, de enxergar fisicamente ou não, você abriu seus olhos pela manhã. Você ouviu. Se você não pode ouvir, você sentiu sensações, emoções. Você sentiu o cheiro. E se você não pode cheirar, você pode ver ou tocar ou sentir a brisa na pele, a brisa da manhã, a brisa de um novo dia, os ventos passando de um lado para o outro, tudo que nós não vemos, mas que nós sentimos. Então agradeça por isso, porque tudo isso é pela permissão e pela provisão do nosso Criador. Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos por abrir os nossos olhos, pela oportunidade de um novo dia, nós agradecemos pela nossa vida, pelo sopro que o Senhor nos deu no dia de hoje, pelo seu Santo Espírito nos guiar. Agradecemos por Ele estar fazendo parte agora do nosso dia. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo alimento que consumimos fisicamente aqui na terra. Agradecemos também por todo o alimento que vem do reino de Deus, a palavra de Deus, os seus princípios que nos são ensinados pela palavra,
todos os dons do seu Santo Espírito, virtudes, frutos. Agradecemos tudo isso, Senhor, que o Senhor confia a nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelas nossas vestes, pelos móveis eletrodomésticos, por todo o conforto que temos no nosso lar, pelo leito onde nós repousamos. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso corpo físico, todos os nossos membros, sistemas, por toda a nossa mente, emoções, sentimentos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa voz. E se você não consegue falar, obrigado, Senhor, por ter nos dado formas de nos comunicarmos com outras pessoas. E obrigado também pela nossa família, por outras pessoas. Nesse momento, Senhor, agradecemos. E desejamos adorá-lo, ó Deus Criador, ó Pai, ó Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, e Espírito Santo de Deus que habita em nós também. Nós desejamos adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo. Vós que sois o Deus, o único, o soberano, o supremo, o altíssimo, o poderoso, aquele que nos protege, aquele em que nós confiamos, aquele que tem o poder para todas as coisas, para o impossível, aquele que cria, aquele que realiza, somente és tu, Senhor Deus. Adorado seja, ó meu Deus, por cada um de nós. Nós que somos criaturas suas, nós que somos tão pequeninos e muitas vezes não merecedores, nós te adoramos, ó Deus, de todo o nosso ser. Aleluia. E neste momento eu convido você a buscar acesso no reino espiritual. Como que nós fazemos isso, né? Nós somos espírito, alma, que é a nossa essência, e somos corpo. O corpo tem necessidades fisiológicas, necessidades aqui da Terra. A nossa alma é a nossa essência, o nosso sentir, as nossas emoções, o que nós pensamos. E o nosso espírito é o que nos faz termos acesso ao reino espiritual. É o que escuta, o que Deus nos fala através do Espírito Santo e o que traduz para a nossa alma. Olha só que poderoso. E é através do nosso espírito que nós conseguimos ter acesso ao nosso Deus. Deus, ele é supremo, ele é soberano, ele é todo poderoso, então ele tem acesso a todo o nosso ser. E através da graça e do amor e da unção dele, ele toca nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, mas nós temos acesso a ele através do nosso espírito. Então, eu convido você a declarar nesse momento que você conecta o seu espírito no Espírito Santo de Deus e que você dá permissão para que ele fale com você, te instrua, te governe, te ensine, te eduque, te conduza, te console. Então, nesse momento, vamos fazer isso juntos? Então, fale seu nome, viu? Eu, Bruna, você fala o seu nome, nesse momento, conecto o meu espírito no Espírito Santo de Deus. E ao comando do Santo Espírito de Deus, eu entrego todo o governo do meu ser, da minha alma, do meu corpo, dos meus caminhos. Eu entrego toda a minha história, todo o propósito de Deus na minha vida. Eu dou livre acesso ao Espírito Santo de Deus e consagro a Deus todo o meu ser. Eu entrego todo o acesso para receber o seu consolo, Santo Espírito, a sua orientação, a sua educação, os seus caminhos e tudo o que o Senhor tem para me entregar. Os seus dons, virtudes, frutos, todo ensinamento que eu preciso receber de vós para ter santidade aqui na terra, para ser exemplo, para ser evangelho, imagem e semelhança do meu Pai Criador. Então, nesse momento, eu entrego toda a minha história, minha família, dores, preocupações, anseios, todas as minhas ações, pensamentos, tudo a Ti, Santo Espírito. E o Senhor me auxilia a governá-los com sabedoria, prudência, inteligência e amor. Fale comigo através da palavra, fale conosco através de pensamentos, visões, voz, sensações. Use todos os nossos sentidos e todo o nosso ser para falar conosco, ó Santo Espírito. E nesse momento, nós pedimos também, em nome de Jesus, que seja neutralizado toda a armadilha de Satanás, toda influência errada, suja, pesada, maligna, que ele possa estar orquestrando sobre nós ou sobre a nossa família, que seja neutralizada agora em nome de Jesus. Que ele não consiga fazer nada, 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 nada sobre nós, ou sobre nossa família, ou sobre nosso lar.
Está quebrado também todo o trabalho que foi realizado por mãos servas de Satanás contra cada um de nós, em nome de Jesus. Está quebrado, cancelado, cancelado. Está também quebrado e cancelado, em nome de Jesus, todo voto secreto lançado sobre nós, pela nossa família, pelos nossos pais ou pessoas próximas de nós, ou também por pessoas que nós amamos e até por nós mesmos. Está quebrado, em nome de Jesus, cancelado, cancelado, cancelado. Toda oração feita que foi contrária à vontade do nosso Pai, Criador e Celestial, sobre nós, também nós pedimos em nome de Jesus que seja quebrada, cancelada, cancelado, cancelado. Em nome de Jesus pedimos tudo isso. Amém. Que libertação hoje o Espírito Santo nos trouxe. Convido você a abrir agora a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 16, para meditarmos no que Jesus vem falar conosco hoje. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois daquela agitação, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado e tomou o teu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por este motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estes milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E Jesus fazia esses milagres no dia de sábado para afrontar os judeus? Não, Jesus, o nosso Deus Filho, ele não tinha essa mentalidade, essa mesquinheza que nós humanos temos de querermos afrontar alguém ou alguma pessoa por ter conhecimento na palavra ou por querer mostrar algo diferente do que aquela pessoa acredita de forma afrontosa. Não. Jesus ele fazia isso para que nós compreendêssemos que, assim como ele fala na palavra, que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. A nossa vida, ela sempre vai ser mais importante do que uma lei. Então, se no dia de sábado a lei antigamente era que a pessoa não fizesse nada, que a pessoa não poderia trabalhar e se guardar todo aquele dia para o Senhor, e no caso, quando Jesus cura aquele senhorzinho e pede para que ele levante, pega a maca dele, que ele vivia deitado, e ande, ele está fazendo um esforço para levar a sua maca. E quando os judeus olham, falam assim: você não pode fazer isso porque você está fazendo esforço, você está trabalhando, né? E não é permitido por Deus você fazer isso no dia de sábado. Jesus ele quer mostrar que aquele homem, ele está fazendo algo, ele não ia ficar ali esperando chegar o domingo para que ele pudesse levantar e levar sua maca para sua casa se ele já estava curado. Jesus ele quer mostrar que mesmo que é o dia que o Senhor fez para o nosso descanso, que nós podemos fazer algo que necessitamos muito.
Então, voltando aqui a toda a situação, né, existia esse tanque que o anjo do Senhor descia, movia as águas de tempos em tempos. Aí aquele primeiro que entrasse era curado de qualquer coisa que essa pessoa tinha. E junto desse tanque tinha esse senhor, né, esse homem, esse rapaz, né, vamos dizer assim, de 38 anos. Jesus, ele olha para esse homem e tem compaixão dele. E pergunta para ele: "Queres ficar curado?" Olha só, quando a pessoa ela está enferma, quando a pessoa ela está doente, não somente fisicamente, mas está com o coração dilacerado, com a sua alma machucada, ela não vai falar, ela não vai não, né? Deixa eu corrigir. Ela não fala, não dá uma resposta concreta sobre aquilo que se é perguntado. Ela vai buscar meios que ela conhece. Então, esse enfermo, ele pega e fala assim: Senhor, não tem ninguém que me pegue e me leva na hora que as águas movem. Então, olha só, ele começa a contar toda a história, toda a frustração que ele vive, tentando receber essa cura de Deus. Jesus, ele tem compaixão desse homem. Mesmo que ele não responda: eu quero ser curado. Mesmo que ele comece a contar tudo o que ele vive, a frustração da vida, Jesus, ele pega e fala para ele, né? Levanta-te, pega o seu leito e vai para sua casa e anda. Esse homem, esse senhorzinho de 38 anos, né? Esse rapaz, vamos dizer assim, ele, quando ele fica curado, quando ele sente o poder da palavra de Jesus, da cura de Jesus sobre ele, no momento ele não pensa se é o dia de sábado, ele não pensa se os outros estão vendo, ele faz aquilo que Jesus pediu. Ele levanta, pega a sua maca e vai embora. E veja bem, lá mais tarde, né, quando esse homem ele encontra Jesus no templo, Jesus olha para ele e fala assim: eis que ficaste são, você está curado, olha só, você está bem visto agora. Já não peques mais, não volte a pecar. Quando Jesus ele realiza uma cura em nós, seja uma cura física, uma cura mental, uma cura espiritual, quando Jesus, ele nos dá um novo espírito, novas vestes, né? Quando a gente encontra Jesus, pede perdão pelos erros, pecados, por toda a sujeira que a gente permitiu que o mundo colocasse em nós, que a gente deu abertura. Quando nós ficamos diante de Jesus e somos libertos, lavados, curados, restaurados por Jesus, consolados por Jesus, o que ele nos pede, o que ele pediu para esse rapaz de 38 anos, assim como ele pede em todas as outras histórias que são contadas por esses discípulos, né, nos evangelhos, ele fala que não voltemos mais a pecar. Porque além da cura física, ele nos liberta dos nossos pecados. Ele morreu na cruz e o seu sangue pagou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas faltas. E ele só pede isso, que nós não pequemos mais. Mas é difícil para nós não pecar, porque a cada 5 minutos a nossa própria mente já julga alguma coisa, já critica uma coisa. Eu sou uma santa buscando a santidade todos os dias, sou uma pessoa buscando santidade todos os dias, mas eu peco todos os dias. Eu me busco remissão dos meus pecados com Deus todos os dias. Eu passa pela minha mente algo errado. E aí, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus fala: Bruna, isso é errado. Aí eu falo: meu Deus, me perdoa por isso. O que eu faço para me redimir com esse erro que eu cometi? Todos nós somos assim. Todos nós, no momento que estamos muito irritados, acabamos soltando uma palavra atravessada, uma palavra que não foi correta. Mas qual é a nossa ação diante disso? Senhor, eu peço perdão para Ti por aquela palavra que eu lancei, que seja cancelada aquela palavra. Eu peço que seja cancelada, em nome de Jesus, aquela palavra maldosa que eu lancei sobre um irmão, sobre uma irmã, sobre meu esposo, sobre um filho, ou sobre uma pessoa na rua, né? Ou sobre alguém que veio caçar briga. Então, nós devemos sempre buscar corrigir o nosso erro, pedir perdão a Deus e fortalecer o nosso espírito, para que cada vez mais nós tenhamos domínio próprio, para não permitir cometermos pecados e erros que cometemos no passado e Deus já nos perdoou. Jesus ele pega e fala assim: ficaste são, já não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Veja bem, coisa pior do que esse homenzinho ter ficado 38 anos ali paralítico, ali esperando ser curado. Coisa pior do que isso. O pecado nos traz coisas piores. O pecado nos faz a viver o pior, o pior. E é esse o medo que nós temos que ter. Não bem o medo, porque Deus nos dá coragem, Deus nos dá força, mas esse é o receio que nós temos que ter.
de não pecar para que não aconteça conosco coisa pior. Jesus, ele fala que quando pecamos, o pior acontece conosco. Porque Deus vai nos castigar porque Jesus lançou um castigo para nós? Não. Porque nós recebemos consequências daquele pecado e as consequências são ruins, são pesadas. O que nós vivemos de leve, de bom, de harmônico, só vem de Deus. Todas as consequências que nós vivemos aqui nessa terra, todas as dores, sofrimentos, tristezas, são consequências de atos que cometemos, de ações que fizemos erradas e estamos levando àquela consequência. Uns chamam de efeito borboleta, outros chamam de lei do karma, outros chamam de lei, né, do dar e receber, mas o próprio Jesus aqui, ele fala para nós que se nós pecamos, coisas piores acontecem conosco do que nós já vivemos ou daquilo que ele já nos libertou. E se nós achávamos aquilo ruim demais ou pior demais, imagina o que podemos ainda, em nome de Jesus, não viveremos, mas o que podemos viver se nós voltarmos a pecar novamente, mediante aquilo que Deus já nos perdoou, já nos livrou e já nos purificou. Então fica essa reflexão hoje, através do Espírito Santo de Deus, para que nós aprendamos com os nossos erros, com os erros que o Senhor Jesus nos perdoou, com os erros que nós confiamos e entregamos para Ele. E que nós não voltemos mais a cometer esses erros, que nós não voltemos mais a pecar diante disso. Que assim, quando Jesus nos cura, nos liberta, nos salva de algo grandioso, nós possamos sermos gratos e buscarmos sempre ser grato a tudo, a Deus, tudo que Ele nos faz. E buscamos sempre caminhar uma vida correta, uma vida com princípios. Como que nós vamos saber desses princípios, os princípios de Deus para nós? Através da palavra, através da Santa Bíblia, através dos ensinamentos que a igreja onde nós congregamos nos ensina, que vem da palavra de Deus. Dos princípios que o Senhor nos ensina lá no início, no Antigo Testamento, em cima do Pentateuco, as leis do Senhor, os 10 mandamentos que o Senhor escreveu na tábua para Moisés, para que nós aprendamos dia após dia a vivermos segundo a vontade dele, a vivermos bem e para que, assim vivendo bem, não nos aconteça coisa pior. Porque Jesus nos alerta que o nosso pecado nos leva a viver coisas piores. Mas Ele nos lava, Ele nos salva, Ele nos restaura, renova as nossas forças, nos dá vontade de viver o que é bom e nos leva a viver as maravilhas dele aqui na terra. Quando estamos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, teremos algumas aflições, porque viveremos já as consequências dos nossos atos. Às vezes a pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que o meu filho está fazendo isso comigo? Talvez você não foi tão firme com o seu filho. Talvez você não buscou conhecimentos necessários na palavra, não agiu conforme os ensinamentos da palavra para corrigir os filhos. Ai, por que eu estou vivendo isso no meu casamento? Talvez falta você fazer algo, orar mais pelo seu casamento. Ou talvez você esteja vivendo a consequência de estar vivendo com alguém que você escolheu errado, num lugar errado. Você buscou essa pessoa e não era num lugar bom. Ah, mas eu busquei essa pessoa na igreja e ela não é boa. Então talvez falta você entregar algo a mais nesse casamento para que faça dar certo. Ou orar mais para que essa pessoa possa mudar. Ou você mesmo mudar as suas ações, hábitos, para ser exemplo e essa pessoa olhar e falar assim, ó, essa pessoa, meu marido, minha esposa está vivendo bem, está tendo uma vida boa, está tendo ações diferentes, está recebendo algumas graças, algumas bens, está dando certo algumas coisas na vida dele. Eu quero fazer também o que essa pessoa está fazendo para que eu possa viver isso que essa pessoa está vivendo. Então, sempre nós viveremos consequências dos nossos atos. Sempre, sempre, sempre. Tudo que é mal na nossa vida, nós plantamos lá atrás e estamos colhendo. Ai, Bruna, eu não sei porque eu estou vivendo isso, eu não lembro de nada errado que eu fiz. Talvez foi uma porta que nós abrimos no passado, inconscientemente. Às vezes a gente não tem nem consciência que fizemos isso. Estávamos tão envoltos às coisas de Satanás, às coisas mundanas, que a gente não teve consciência que abrimos essa porta e essa porta acabou entrando o mal. E o mal acabou agindo em algo. Então, que nós busquemos todos os dias renunciar o mal, renunciar a toda a legalidade que demos ao Satanás, às pessoas que são servas de Satanás também aqui na Terra. E como que nós fazemos isso? Você diz seu nome e eu sempre faço assim, eu, Bruna, em nome de Jesus, renuncio a Satanás, às vontades da carne, a todos os desejos carnais, a todas as brechas que eu já dei a Satanás. Eu, Bruna, renuncio a todo o mal que eu já fiz
a todo mal que eu pensei em fazer e a todo mal que o próprio Satanás tentou elaborar na minha mente para que eu fizesse. Eu renuncio em nome de Jesus a qualquer abertura, qualquer porta ou brecha que eu abri em todo o meu ser, ou no meu casamento, ou na minha maternidade, ou dentro da minha casa, do meu lar, da minha família, para que Satanás entrasse e fizesse a sua bagunça. Eu renuncio em nome de Jesus. Tá aí mais uma oração que você possa fazer. Amém. E que assim você possa se fortalecer dia após dia nessa graça de Deus, nesse caminho de santidade. Todos nós erramos, mas cabe a cada um de nós decidir corrigir o nosso erro, nos redimir diante de Jesus, pedir o perdão, receber o perdão e não voltar a cometer mais aquele pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Se for da vontade do Senhor, amanhã voltamos a nos falar. Tchau, tchau.